O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo disse Jesus: se algum de vós tem um empregado que trabalha a terra ou cuida dos animais, por acaso vai dizer-lhe, quando ele volta do campo, vem depressa para a mesa? Pelo contrário, não vai dizer ao empregado: prepara-me o jantar, cinge-te e serve-me, enquanto eu como e bebo, depois disso tu poderás comer e beber? Será que vai agradecer ao empregado porque fez o que lhe havia mandado? Assim também vós, quando tiverdes feito tudo o que vos mandaram, dizei: somos servos inúteis, fizemos o que devíamos fazer. Palavra da salvação. Queridos irmãos e irmãs, a palavra de Deus hoje nos fala da vida numa comunidade cristã, uma vida que também se reflete, em todos os lugares onde existem cristãos, seja numa família, seja numa comunidade religiosa, seja numa paróquia, seja numa comunidade paroquial. E São Paulo, nessa carta a Tito, ele já nos fala de um fenômeno que acontecia na época dele, pessoas que já de alguma forma estavam desocupadas, do trabalho ou da família, e que ficavam na comunidade não ajudando, não edificando, mas fazendo intrigas, colocando umas pessoas contra as outras, fazendo fofocas, Então, muitas vezes quando eu explicava para os meus alunos de teologia, qual é a diferença entre a tradição com T maiúsculo e as tradições com T minúsculo, E tem muita gente que confunde, acha que se a vela do altar mudou de lugar, então o padre já é um herege, já é um excomungado porque tirou a vela do lugar, porque era tradição. Não, são tradições com T minúsculo, Então, existem as tradições com T minúsculo e a tradição com T maiúsculo, que é a própria entrega do pai, a própria entrega do filho que o pai faz, e a entrega do filho, os cuidados da igreja aos apóstolos, e a entrega que os apóstolos fazem a todos nós, da doutrina da igreja e da grande notícia do Evangelho. Sabendo tudo isso, a gente volta para esse trecho, e eu explicava para os alunos um elogio que Santo Agostinho fazia para a sua mãe, Santa Mônica, Ele dizia: minha mãe não era como essas mulheres que depois que termina a missa continuam na igreja fazendo fofocas, falando mal da vida dos outros, Eu dizia assim: olha, vejam só, essa coisa das pessoas ficarem fazendo fofoca já é do tempo de Santo Agostinho. E na verdade, na época de Santo Agostinho já era uma tradição muito antiga, porque já São Paulo fala isso na carta, Então, aí eu perguntava: será que isso é uma tradição legítima da igreja só porque tem 2000 anos? Será que isso é uma coisa que a gente deve manter, Que a gente deve instituir solenemente, as fofoqueiras oficiais para cada paróquia, para cada diocese? Nós não podemos fazer uma coisa assim, Então, São Paulo fala, que as comunidades cristãs, apesar de serem o lugar onde habita o Espírito Santo, também nelas se manifesta o lado humano mais frágil, esse lado humano mesquinho que ninguém se orgulha, Qual é a pessoa
que se orgulha de ser fofoqueira, né? Ninguém tem orgulho disso. Pelo contrário, as pessoas sentem isso com pena, né? Ai, falei mal, não consigo controlar essa minha língua. Quando eu vejo gente falando mal dos outros, eu logo entro na roda, eu logo entro na conversa, quero saber o que está acontecendo, né? Então, São Paulo fala das coisas muito concretas, e Jesus fala também de como é o serviço numa igreja, numa comunidade cristã, numa família, o serviço que deve ser feito com humildade, não como se fosse propriedade, né? Às vezes a pessoa que serve se sente proprietária, né, do serviço que ela está realizando na igreja, e ali se torna arrogante, se torna orgulhosa, né, passa a desafiar, passa a se sentir ofendida com qualquer coisa, né, por não ser devidamente honrada, por não ser devidamente agradecida, né, receber os devidos agradecimentos e honras e homenagens, né. Já contei aqui, eu conheci uma senhora que tinha uma casa na praia, e ela me dizia assim: todo ano eu troco de caseiro lá, porque se os caseiros ficam mais de um ano, eles já pensam que a casa é deles, e aí começam a maltratar meus hóspedes, começam a me desobedecer, começam a levantar, né, o nariz, e com orgulho, com arrogância. Então, cada ano eu tenho que trocar para que isso não aconteça, né? E eu acredito que, apesar de que uma comunidade cristã ela é muito diferente de um ambiente de trabalho, também a gente devia ser sábios, né, e seguir a sabedoria da igreja, né? Quando a igreja, por exemplo, nas comunidades religiosas, monásticas, né, toda pessoa que está num determinado serviço, depois de uns poucos anos, né, às vezes 2 anos, no máximo 4, ela é trocada, é tirada. E o ideal é não trocar a pessoa de um serviço, de uma responsabilidade para outra, mas simplesmente tirar todas as responsabilidades da pessoa, para que ela se comporte como uma pessoa comum, né? Ela tire aquela mentalidade de casta, de dizer: eu sou de uma outra categoria, né? Eu sou do grupo dos que servem, né? Não, vai, termina o teu serviço, acabou o teu tempo, volta lá para trás, para o fundo do banco da igreja, como todos os outros cristãos. Você não é mais que ninguém, né? Você não tem autoridade nenhuma, você está aqui para servir. Mas eu sirvo aqui há 20 anos. Isso aqui continua sendo propriedade da Igreja Católica, comandada pelo Papa em primeiro lugar, depois pelo nosso arcebispo, e depois por aqueles que ele coloca como representantes da Igreja e na condição de sacramento de Cristo, cabeça e pastor, que são os párocos, né? Então, a gente tem que aprender, né? E aqui também a nossa arquidiocese de Vitória tem essa sabedoria de não manter o pároco muito tempo no mesmo lugar, né? Para que ele também entenda: eu sou um servo inútil, amanhã ou depois o arcebispo pode me dizer: olha, te dou uma outra missão, e você vai e deixa tudo, né? Vai com toda a humildade, com todo o espírito de serviço, sem nenhum tipo de sentimento de propriedade, que você merece alguma coisa, que você deve ser honrado, que devem te agradecer, nada disso. Servo inútil, né? Temos que aprender essa mentalidade, porque ela é toda o retrato do Evangelho, né? Daquele Cristo que veio para servir, não para ser servido, e que depois de servir, de dar a sua vida, de fazer os milagres, de curar,
o que ele recebeu dos homens? A cruz. Então, se você quer alguma coisa melhor que a cruz, nem venha fazer serviço nenhum na igreja, não entre em pastoral nenhuma, e se está em alguma, saia o quanto antes. Se você espera alguma coisa melhor do que a cruz, porque o servo não é maior que o Senhor. Então, se o nosso Senhor, pelo seu serviço à humanidade, recebeu a cruz, o servo tem que seguir o mesmo caminho e não esperar nenhuma outra coisa dos homens a não ser a ingratidão, a ofensa e a cruz. E se a gente vai com esse espírito, então aí nós estamos em sintonia com Jesus Cristo, que veio para servir e não para ser servido. Vamos pedir, e principalmente todas as pessoas que com tanta generosidade dão a sua vida, nas diversas pastorais da igreja, pedindo essa Eucaristia, ao Cristo servo: Senhor, me faz servo inútil também.